Boa tarde a todos. Meu nome é professora Marilene, sou professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina e hoje nós vamos conversar sobre o rastreamento do câncer do colo uterino. Nós temos como objetivo apresentar para vocês o aspecto clínico normal e o alterado do colo uterino, a conversarmos sobre a técnica de coleta do exame citopatológico tanto na paciente grávida quanto na não grávida, apresentar as pequenas diferenças do novo protocolo de rastreamento do câncer de colo uterino do Ministério da Saúde, que foi publicado agora em outubro de 2016, e conversar sobre as condutas diante dos laudos citopatológicos mais frequentes que vocês encontram na prática diária da assistência nas unidades de saúde. O colo normal, ele tem na paciente no menarque, ou seja, na paciente que ainda menstrua, ele tem esse aspecto rosa com superfície lisa e a sua superfície ela é formada por dois tipos de epitélio. O epitélio escamoso, que compõe a ectocervice, e o epitélio glandular, que compõe a endocervice. O ponto de encontro entre esses dois epitélios nós denominamos de junção escamo-colunar, que tem uma importância muito grande, que é justamente nessa área que a maioria das lesões pré-malignas e malignas se iniciam. E aí o objetivo da coleta do exame citopatológico é principalmente coletar células dessa região. Aqui um outro exemplo de um colo também normal, em que nós vemos a ectocervice e a endocervice, e essa paciente, por exemplo, é uma usuária de DIU. Nós podemos ver o fio do DIU se exteriorizando pelo orifício externo do colo uterino. Então, o colo uterino normal, nós sabemos que essa junção escamo-colunar, ela pode ter uma localização variada de acordo com a fase da vida da mulher, e depende de vários fatores, como a idade, o estado hormonal, o trauma que ela sofreu durante o parto, o uso de contraceptivos hormonais e certas condições fisiológicas como a gravidez. Então, a região do colo uterino, onde esse epitélio colunar da endocervice se exterioriza para a ectocervice, ele passa a ser substituído por um novo epitélio escamoso, que nós chamamos de epitélio metaplásico, e isso vai criar o que nós chamamos de zona de transformação. Então, nessa foto, nós podemos ver um colo também de aspecto normal, que tem essa área mais hiperemiada ao redor do orifício externo, né, do colo uterino, e que a JEC deveria estar aqui na transição da endocervice para a ectocervice, mas devido à ectopia ou alguns processos inflamatórios, nós temos a formação dessa nova JEC, dessa nova junção escamo-colunar, né, que nós chamamos de zona de transformação. Então, é aquela ectopia, aquele ectrópio que foi recoberto pelo epitélio escamoso, formando essa nova zona de transformação. Então, vamos falar do ectrópio, ou também conhecido como ectopia. Na realidade, isso corresponde à eversão desse epitélio colunar sobre a ectocervice, e ele ocorre mais frequentemente após a menarca e durante a gravidez. Apresenta-se como uma área avermelhada na ectocervice ao redor do orifício externo, e ele torna-se mais pronunciado principalmente durante a gravidez. Esse é o motivo pelo qual nós vamos explicar que a coleta do exame citopatológico na grávida é feita só com a espátula de aire e não precisamos usar a escovinha ou citobrush. E o cisto de Naboth, que nós já vimos sinalizado no slide anterior, e aqui nós vemos pequenos cistos de Naboth, na realidade são cistos de retenção, que se desenvolvem devido à oclusão das criptas da endocervice, que são recobertas pelo epitélio escamoso da ectocervice, tendo a nova área de zona de transformação e por metaplasia escamosa. Então, é um processo também absolutamente fisiológico. Então, a metaplasia escamosa, que várias vezes os senhores veem descrita no exame citopatológico, indica para nós uma substituição fisiológica, ou seja, uma substituição normal do epitélio glandular endocervical para o que se everte para o ectocervice, e que ele vai ser então recoberto por esse epitélio escamoso recém-formado,
originado dessas células que nós chamamos de subcolunares de reserva. Então, nessa primeira foto, a gente vê uma área de transformação, uma área de metaplasia escamosa se concretizando, e no segundo, ela já totalmente recoberta com alguns cistos de Nabot. Outro tópico importante é lembrarmos como é a característica da secreção vaginal fisiológica. Normalmente ela tem uma consistência flocular, a cor é branca e ela não tem odor pronunciado. Essa característica deve ser descrita ao exame especular e não visualizado na roupa íntima das pacientes que sofrem uma dessecação e podem se tornar um pouco mais amareladas. Mas também aqui a gente vê a presença de um colo com aspecto normal. Mas o colo uterino, como nós falamos anteriormente, sofre transformações de acordo com a idade da paciente. Então, na pós-menopausa, pela deficiência estrogênica, essa junção escamocolunar ou JEC, ela passa a se interiorizar para dentro da endocérvice. E o colo passa a ter um aspecto mais pálido, com algumas sufusões hemorrágicas, isso em decorrente da atrofia. Já o colo ao lado, que é da paciente no menarque, a paciente que ainda menstrua, nós conseguimos ver a diferença entre a ectocérvice e a endocérvice, e no caso aqui a eliminação de um muco bem transparente, que é bem sugestivo do período de ovulação. Com relação à coleta do material para o exame citopatológico, nós temos o método convencional, em que a gente colhe a ectocérvice com a espátula de Aire, em que ela deve contornar 360 graus a superfície do colo, e depois a coleta da endocérvice, que você introduz a escovinha quase toda dentro do canal e também que deve ser girada a 360 graus. Então, na realidade, nós estamos assim, dessa forma, assegurando a coleta da zona de transformação. Na paciente grávida, nós vamos colher apenas a ectocérvice, uma vez que, na maioria das vezes, a junção escamocolunar está exteriorizada, evertida pela ectopia fisiológica, e dessa forma a gente evita o trauma da escovinha na paciente grávida dentro da sua endocérvice. Então, o protocolo do Ministério da Saúde, ele traz algumas recomendações que devem ser seguidas, porque são baseadas em evidência e são avaliadas como um protocolo de assistência para todo o país. Então, está bem claro que o método de rastreamento do câncer do colo uterino e das suas lesões precursoras é pelo exame citopatológico. O intervalo entre esses exames devem ser de 3 anos, depois que a paciente tem 2 exames negativos consecutivos com intervalo anual, e você pode então passar a colher de 3 em 3 anos. A coleta inicia-se aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual. Os exames continuam a ser realizados até os 64 anos e serão interrompidos quando, após essa idade, a paciente tiver pelo menos 2 exames consecutivos nos últimos 5 anos. Para as mulheres com mais de 64 anos e que nunca fizeram o exame citopatológico previamente, é indicado a realização da coleta do exame citopatológico e depois de 2 exames com intervalo de 1 a 3 anos negativos, ela pode ser dispensada de exames adicionais. A utilização de lubrificantes, espermaticidas ou qualquer medicação de uso intravaginal deve ser evitada 48 horas antes da coleta do exame citopatológico, porque essas substâncias elas vão recobrir os elementos celulares que estaremos colhendo, e isso vai dificultar a avaliação microscópica na lâmina pelo citopatologista. Então, isso prejudica não só a qualidade, mas o próprio exame citopatológico. A realização de exames intravaginais, como a ultrassonografia, também devem ser evitados 48 horas antes da coleta, porque durante esse exame é normal a utilização de um gel lubrificante para a introdução do transdutor do ultrassom. Embora usual, a recomendação de que a paciente deva ter abstinência sexual prévia à coleta do exame citopatológico só é justificada quando ela utilizou preservativos com lubrificante ou espermicidas, que são aqueles gels para evitar a viabilidade do espermatozoide.
Na prática clínica, a presença de espermatozoides não compromete a avaliação microscópica. O exame também não deve ser feito durante o período menstrual, pois a presença de sangue pode prejudicar o diagnóstico citopatológico. No entanto, naquela paciente que esteja com sangramento vaginal anormal, o exame ginecológico é mandatório e a coleta, se indicada, pode ser realizada. Normalmente, nós utilizamos uma gaze para tirar o excesso de sangue e fazemos a coleta conforme já demonstrado. Devemos lembrar que o protocolo foi feito para rastreamento de pacientes de baixo risco, mas a avaliação clínica, ou seja, o exame especular do colo uterino, ele continua devendo ser realizado periodicamente nas mulheres sexualmente ativas. E os achados ao exame especular podem indicar a coleta do exame citopatológico em períodos diferentes recomendados pelo protocolo. O importante é que o critério seja clínico, alguma alteração que durante o exame seja vista e que seja indicativa de continuar a investigação da sua causa. Então vamos falar agora sobre os principais achados durante o laudo do exame citopatológico. Sabemos que os epitélios representados na amostra são principalmente o escamoso, originado da ectocervice, o glandular da endocervice e o epitélio metaplásico fisiológico, que é o epitélio que recobriu aquela área que foi exposta. E as alterações celulares benignas que vamos encontrar no exame citopatológico, começamos pelos achados microbiológicos. Sabemos que a presença de lactobacilos, cocos ou outros bacilos são achados absolutamente normais e fisiológicos, porque esses agentes microbiológicos fazem parte da flora vaginal normal e não caracterizam infecção, portanto, não tem indicação de tratamento. A conduta diante desses achados é a paciente continuar fazendo um rastreamento citológico e, se ela apresentar alguma sintomatologia, ela deve ser examinada para avaliação ginecológica. Então, esses agentes não são indicativos de tratamento. Outra alteração benigna comum é a descrição da inflamação sem identificação de um agente específico. A conduta nessa situação é que continuar a fazer o rastreio citológico, independente do exame ginecológico, mas se a paciente apresentar algum sintoma, principalmente de leucorreia ou corrimento vaginal, a paciente deverá ser encaminhada para exame ginecológico. Os achados mais comuns que podem causar essa queixa na paciente seriam as ectopias, algum processo inflamatório da vagina, a vaginite, e a cervicite, que é a inflamação do colo uterino. O tratamento deve seguir uma recomendação específica de acordo com os achados. Outro resultado mais frequente é a presença de metaplasia escamosa imatura. A palavra imatura, depois em metaplasia escamosa, foi incluída na nomenclatura buscando caracterizar que essa apresentação é considerada do tipo inflamatório. Entretanto, esse epitélio, nessa fase, ele passa a estar vulnerável à ação de outros agentes microbianos fora da flora vaginal normal, em especial da HPV. Mas a conduta clínica é manter o controle e o rastreamento de acordo com o protocolo e as suas recomendações. Quando encontramos um laudo indicando atrofia com inflamação, e esses vão ser mais frequentes naquela paciente na pós-menopausa que não está fazendo uso de nenhum tipo de terapia hormonal, a conduta clínica é continuar a rotina de rastreamento, mas se a paciente tem alguma queixa relativa a essa atrofia, e as queixas mais comuns são de ressecamento vaginal, desconforto e dor durante a relação sexual, essa paciente tem indicação de fazer um exame ginecológico e ver se ela não tem nenhuma contraindicação ao uso de cremes à base de estrogênios, uma vez que a atrofia ela é decorrente da diminuição do estrogênio normal na pós-menopausa. Com relação agora às alterações celulares atípicas que podem ocorrer num laudo citopatológico. Vamos começar pelas células escamosas
atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásica, em que a sigla é o ASCOS. Nós vamos dividir a conduta em relação às pacientes com mais de 30 anos, entre 25 a 30 anos e abaixo de 25 anos. Então, se a paciente tem 30 anos ou mais, a conduta é repetir essa citologia em 6 meses. Se essa paciente tem menos de 30 anos, a citologia deve ser repetida apenas após 1 ano. Essa é a mudança no protocolo agora de 2016. Então, na paciente com mais de 30 anos, se depois de 6 meses vocês coletam uma nova citopatológica e a alteração regride, e nós sabemos que há uma chance de mais de 70% dessas lesões regredirem espontaneamente, essa paciente volta para o protocolo, colhendo mais uma citologia com intervalo de 6 meses, depois ela continua o rastreamento trianual. Se mantém a alteração, essa paciente então é encaminhada para o especialista para a realização do exame colposcópico. A presença de células escamosas atípicas, também de significado indeterminado, mas no caso não se pode excluir a lesão intraepitelial de alto grau, também conhecida como a lesão ASC-H, essa paciente deve ser encaminhada para o especialista para a realização da colposcopia e biópsia dirigida, porque aí nós temos que afastar a possibilidade de uma lesão de alto grau concomitante. No caso de alterações atípicas, mas das células glandulares, também de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas, e quando você não pode afastar a lesão intraepitelial de alto grau, quer dizer, quem determina isso é o citologista, conhecido como a lesão AGC, a paciente também é encaminhada ao especialista para colposcopia. Além da colposcopia, fazemos um escovado endocervical e nas mulheres com 35 anos ou mais, a avaliação endometrial também é recomendada. A nova nomenclatura que foi introduzida agora no protocolo de 2016 são as células atípicas de origem indefinida, possivelmente não neoplásica, ou células atípicas de origem definida que não se pode afastar a lesão de alto grau, pela sigla AOI. Essa paciente, como não se pode afastar a lesão de alto grau, a conduta é semelhante ao ASC-H. Essa paciente deve ser encaminhada para o exame colposcópico e avaliação de biópsia dirigida de acordo com os achados. No caso da lesão intraepitelial de baixo grau, conhecida como LCIL, a conduta é muito semelhante às lesões por ASCOS. Devemos repetir a citologia em 6 meses e depois de 6 meses, se ela mantém a atipia, ela é encaminhada para a colposcopia. Se ela não tem atipia mais, se a lesão regrediu, ainda é indicada a coleta de mais um exame citopatológico em 6 meses e depois ela volta para o rastreio trianual. O que muda são, no caso das pacientes que apresentam lesões de baixo grau e que têm até 25 anos. Nessas, a nova citologia deve ser colhida em 3 anos. Nas pacientes entre 25 e 30 anos, a nova coleta deve ser realizada em 1 ano. Então, nas pacientes abaixo de 25 anos, se após 3 anos a lesão se mantém, ela vai ser encaminhada para colposcopia. Se a lesão regride, essa paciente volta para o rastreio trienal a partir dos 25 anos de idade. Diante do laudo de lesão intraepitelial de alto grau, é indicativo a realização da colposcopia e a biópsia dirigida de acordo com os achados encontrados, porque tem que se afastar a lesão por carcinoma in situ no colo uterino. E a lesão epitelial de alto grau, quando não se pode excluir uma microinvasão ou um carcinoma epidermoide invasor, ou que haja uma suspeita clínica de invasão, essa paciente também deve ser encaminhada para colposcopia e biópsia dirigida. Outro laudo menos comum, uma vez que nós sabemos que mais de 90% dos cânceres do colo uterino são originados do epitélio escamoso da junção escamo-colunar,
podemos ter o adenocarcinoma in situ ou invasor do colo uterino. Também, diante desse laudo, a paciente é encaminhada imediatamente para a colposcopia, para avaliação e biópsia dirigida e também avaliação endometrial nas mulheres com 35 anos ou mais, né? Aqui temos um aspecto de um colo alterado, que é um pouco diferente dos colos que nós mostramos anteriormente, em que nós podemos ver que a lesão, a lesão exofídica ou a lesão sugestiva de malignidade é diferente da ectopia. São casos, então, bem menos frequentes, mas que o rastreamento, o grande objetivo do rastreamento é evitar que as pacientes cheguem às unidades de saúde com essas lesões, uma vez que nós sabemos que a evolução dessas lesões é muito lenta e por isso o rastreamento se tornaria efetivo para evitar um diagnóstico de carcinoma invasor do colo uterino em pacientes tão jovens como ainda vemos no nosso país. E essa tabela proposta nesse novo protocolo de rastreamento, ela é muito prática e eu aconselho que se tenha ela de fácil acesso nas unidades básicas de saúde, porque fica uma consulta bem mais fácil de tudo que nós falamos anteriormente. Lembrando que ela vai dividir a conduta nas pacientes abaixo de 25 anos, entre 25 e 29 anos e acima de 30 anos. O objetivo de fazer com que o rastreio não seja muito invasivo nas pacientes abaixo de 25 anos e até de 25 a 30 anos é porque nós sabemos que a lesão ela tem uma evolução lenta e que às vezes uma conduta muito invasiva pode causar vários procedimentos nesse colo uterino, prejudicando o futuro reprodutor dessa paciente. Mas para manter a gestação, porque ela pode ter sido submetida a várias biópsias ou até conizações do colo uterino, quando algumas lesões mostram, baseado em estudos e baseado em evidência, que podem ser acompanhadas e tomadas decisões com cautela, mas com o objetivo de evitar que as lesões se transformem em câncer. Obrigado pela atenção e agora nós estamos à disposição para responder as perguntas ou as dúvidas de vocês em relação ao que foi apresentado. O exame especular alterado, seria bom a gente poder descrevê-lo melhor. Muitas das vezes que nós temos um laudo citopatológico normal, o exame considerado alterado, na realidade pode ser o que nós acabamos de falar, uma ectopia, uma nova zona de transformação. E como o laudo citopatológico ele tem uma sensibilidade, uma especificidade muito grande, a correlação entre o exame clínico e o exame citopatológico é muito boa, em que, na maioria das vezes, o que eu quero dizer é que na maioria das vezes que o laudo está normal, provavelmente não tem uma alteração pré-maligna ou uma lesão no colo do útero. Então, seria interessante descrever que tipo de alteração ao exame físico você observou que possa estar discordante com esse laudo citopatológico. Por isso que tem um slide que nós colocamos que é justamente a respeito do critério clínico. É lógico que essa paciente, se ela começou a atividade sexual aos 11 anos e se ela teve outros mais parceiros, ela está muito mais susceptível à infecção pelo HPV e por isso ela pode ser uma paciente que pode ter uma predisposição à lesão pré-maligna ou uma alteração celular daquelas que nós descrevemos. O controle clínico dessa paciente é importante. Essa paciente não deveria ter perdido a oportunidade de receber a vacina de HPV e se durante o exame clínico anual dessa paciente o colo uterino não apresenta lesões, se ela não apresentou nenhuma doença sexualmente transmissível na evolução do quadro dela, é uma paciente que você pode começar a colher a citologia aos 25 anos. Agora, a partir do momento que ela passa a apresentar alguma doença sexualmente transmissível ou alterações no colo uterino fora do padrão de normalidade,
aí você, usando um critério clínico, pode antecipar a coleta do preventivo. A recomendação e o protocolo do Ministério da Saúde, ela serve como uma grande base para a população geral, mas não tem como uma recomendação num país tão grande como o nosso englobar todas as possibilidades clínicas. Por isso, o critério clínico e a avaliação devem ser vistos, mas baseados no seu exame e não apenas pelo fato dessa paciente ter começado a atividade sexual tão jovem. E essa situação, ela geralmente acontece com a paciente na pós-menopausa, principalmente uma pós-menopausa mais avançada, em que o orifício, a zona de transformação, a junção escamocolunar se interioriza para dentro do canal cervical e às vezes, de muitos anos de menopausa, sofre atrofia e há uma dificuldade realmente em colocar a escovinha. Outra situação são aquelas pacientes que já sofreram vários procedimentos cirúrgicos no colo uterino e que também desenvolveram uma trave, uma fibrose, dificultando a coleta. O que nós devemos fazer na prática clínica é expor esse colo uterino o melhor possível durante o exame especular e tentar fazer a coleta da endocérfice, mesmo havendo uma dificuldade, e colocar na lâmina apenas aquilo que você conseguiu coletar. Não há indicação de fazer nenhum procedimento maior do que esse, nenhum exame específico e o controle clínico dessa paciente e aguardar o resultado citopatológico. Na realidade, a gente não tem essa descrição de hiperplasia escamosa. Nós temos apenas as alterações celulares escamosas, sejam elas as ascos, né, o ASC-H, a lesão intraepitelial de baixo grau, ou agora essa lesão de origem indefinida, mas o termo hiperplasia escamosa não é uma descrição do achado no exame citopatológico. Nós podemos encontrar uma hiperceratose, né, que acontece principalmente em pacientes que têm prolapso vaginal, prolapso uterino, em que a mucosa vaginal passa a ficar exposta e não mais intravaginal, e ela passa a sofrer queratinização. A queratinização também pode ser induzida por uma infecção virótica. Na realidade, o protocolo ele é sobre o rastreamento e a coleta do exame citopatológico. O teste de Schiller e o teste de ácido acético, eles não fazem parte dessa recomendação. Eles são uma prova clínica que tem uma boa importância ainda no dia a dia, mas ele não pode ser utilizado para uma recomendação de protocolo. Então, o teste de Schiller, ele é mais fácil de ser realizado, a sua visualização é muito mais fácil a um olho não tão acostumado com o exame ginecológico do que o teste do ácido acético. O teste do ácido acético, ele deve ser principalmente indicado na realização do exame colposcópico, ele é fundamental na realização do exame colposcópico, e a realização do ácido acético, do teste do ácido acético, conjuntamente ao teste de Schiller, não aumenta a sua sensibilidade ou especificidade no diagnóstico de lesões precursoras ou mesmo de lesões malignas do colo uterino. E chama a atenção que o teste de Schiller ele pode ser positivo em situações não malignas, não pré-malignas do colo uterino. Às vezes, fibrose que ficou no colo uterino, sequelas de cauterizações ou de procedimentos cirúrgicos, ou um processo inflamatório recente ou infeccioso, podem dar um Schiller alterado sem necessariamente ter nenhuma alteração citopatológica. Não, na realidade, o exame, a coleta continua sendo indicada após os 25 anos de idade, após 2 coletas consecutivas, a coleta trianual. Isso não vai diferir entre a paciente de 25 a 30 anos.
O que mudou é a conduta diante do laudo citopatológico alterado nessa faixa etária, entre 25 a 30 anos. Se o paciente teve HPV, a paciente, né, teve HPV, e ela no momento não apresenta mais alteração clínica ao exame, e se o exame citopatológico dela está negativo, depois de 2 coletas anuais negativas, ela volta ao controle trianual segundo o protocolo. Ela continua fazendo o exame ginecológico anual, mas depois de 2 exames negativos, a sua coleta é trianual se ela não tiver a infecção por HPV ativa, aguda naquele momento. Não há nenhuma correlação entre o cisto de Naboth com a cervicite crônica. Como eu expliquei, o cisto de Naboth é apenas as criptas endocervicais que se exteriorizaram para a ectocervice e que foram recobertas pelo epitélio escamoso, sofrendo um processo de metaplasia. Então, esses orifícios ficam tampados e o muco fica abaixo dele, formando cistos de Naboth ou cistos de retenção. Não tem nenhuma correlação com cervicite. Eu desconheço o exame de sangue para HPV. O que nós temos é a captura híbrida, em que a gente faz análise de DNA cervical para ver qual tipo de HPV e se há infecção de HPV. O HPV não tem diagnóstico por um exame de sangue. Mas se eu tenho um laudo citopatológico sugestivo de HPV e se eu tenho uma biópsia que não comprovou HPV, a possibilidade é que essa lesão possa ter regredido ou o local da biópsia não seja o local acometido. Daí a importância da biópsia ser dirigida através do exame colposcópico e realizado pelo especialista. A zona de transformação, a gente mostrou que ela, na maioria das vezes, é um processo fisiológico. Então, nós temos a zona de transformação típica, que é simplesmente a recoberta do epitélio endocervical pelo epitélio escamoso. Isso é fisiológico e não tem problema nenhum. Se nessa zona de transformação típica começam a acontecer alterações celulares e essa desenvolve uma zona de transformação atípica, ela passa a ser uma área de risco para doenças pré-malignas do câncer do colo uterino, mas na maioria das vezes é um processo fisiológico. Então eu queria agradecer a todos a presença, espero o material vai ficar disponível, espero que sirva de consulta. Esse protocolo já está disponível para download na internet, no próprio site do Ministério da Saúde, e eu acho que facilita muito a assistência de vocês nas unidades em que vocês atendem e fazem a coleta do exame citopatológico. Uma boa tarde, obrigada a todos.